Torcedor do Palmeiras, atenção! Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão, está no lugar certo. Hoje tem novidades importantes, bastidores, mercado da bola e informações que estão movimentando a torcida. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para receber todas as notícias do Palmeiras em primeira mão. Agora, sem perder tempo, vamos direto às informações. Agora, vamos ouvir a presidente Leila Pereira falando publicamente e reafirmando o interesse do Verdão no Danilo. Coloca aí na tela, produção. Olha, como eu já falei diversas vezes, temos interesse sim no atleta, mas não temos nenhuma novidade para vocês. Vocês sabem, numa contratação precisa o Palmeiras ter interesse, o atleta e o clube a qual ele pertence. Não é? Eu te garanto que o Palmeiras tem muito interesse e o Anderson Barros tem conversado quase que diariamente, tanto com o Botafogo quanto com os empresários do Danilo. E é isso que eu tenho para falar para vocês. O interesse continua e estamos trabalhando para essa contratação. Acredito que sim, que o desejo dele é voltar para a casa dele, que é o Palmeiras. Eu acredito, mas depende também do clube do Botafogo, não é? Mas eu não tenho dúvida que o desejo dele é vir pro Palmeiras. Eu não vou falar, produção, caramba, vai se lascar, Galina. Não vou falar o que você falou no meu ponto aqui não, sobre o Danilo. Mas o Palmeiras agora reafirmando publicamente o interesse no Danilo, volante do Botafogo. O Danilo, pelo que eu apurei, chega ao Rio de Janeiro amanhã, tá? Trazendo alguns bastidores do que eu ouvi. E se reapresenta no Botafogo na quarta-feira. Até a informação do Vlad, que estava aqui conosco recentemente no Fala Fonte. Recentemente não, agora há pouco no Fala Fonte. Ele já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode entrar mais em campo, se bater os 13, não atua mais em nenhum clube do futebol brasileiro, apenas uma transferência para a Europa. Me falaram que o Palmeiras quer correr o quanto antes para definir essa situação, não quer alongar, quer ter uma definição até o começo dessa semana. O staff do Danilo e o Botafogo aguardam uma nova proposta do Palmeiras que aumente esses valores, e o Palmeiras já avisou a pessoas próximas que vai aumentar a proposta, que vai seguir batalhando para conquistar a contratação do Danilo. Mas até agora não teve uma nova oferta. Sobre o futebol europeu, já trouxe aqui no Fala Fonte, a galera sempre comenta por aqui, mas sim, o Newcastle e o Zenit são os dois mais interessados. A questão do Newcastle o Danilo só deve ir para o Newcastle se o Bruno Guimarães sair nessa janela de transferências. Bruno Guimarães tem negociações com o Arsenal e tem interesse de outros clubes. Mas não tem uma definição sobre isso ainda. A questão do Zenit. O Zenit já fez oferta pelo Danilo, só que o Danilo não dá preferência nesse momento a atuar no futebol russo. Se fosse voltar para o futebol europeu, queria pegar um grande clube, o que não pintou até este momento. Então, o futebol brasileiro passa a ser mais uma opção um pouco mais palpável para o Danilo, uma opção mais forte. E o Palmeiras está muito interessado. A Leila agora reafirmou isso. As conversas são diárias com o staff do Danilo, do Botafogo. O Botafogo já falou que não negocia por menos de 30 milhões de euros, a começar a abrir conversas. O Botafogo quer acima de 30 milhões de euros, 35 milhões de euros, porque a postura nova, a nova investidora do Botafogo, a GDA Luma, é de não rifar os seus principais ativos no mercado. Não é qualquer dinheiro que vai chegar uma proposta que o Botafogo vai vender. É uma postura diferente. E isso tem causado um certo incômodo nos clubes, porque antes os clubes chegavam no Botafogo, qualquer dinheiro já contratava porque estava em dívida. Agora que o Botafogo está sem o transfer ban ativo, sem mais estar livre no mercado desses transfer bans, a postura é nova, uma postura nova no mercado. Isso tem causado até um estranhamento nos clubes. Então, não é qualquer dinheiro que vai chegar para o Botafogo que o Botafogo vai negociar os seus ativos. E sobre o Danilo é isso. O Zenit está interessado, o Newcastle também, e ele deve se representar no Botafogo na quarta-feira. E a situação segue sem ter uma definição. Mas o Palmeiras quer ter uma resposta rápida, uma contra-oferta até o início dessa próxima semana, para definir então se vai conseguir ou não a contratação do Danilo. Clima é de incerteza nos bastidores. É isso que eu posso atualizar por vocês aqui, tá bom? Ontem no Palmeiras foi dia de homenagem a Abel Ferreira, técnico vitorioso. Se emocionou, inclusive. Rafael Valente conta pra gente como foi. Essas 11 taças do Palmeiras têm um nome em comum: Abel Ferreira. Da Copa do Brasil de 2020 ao Campeonato Paulista deste 2026, ele se tornou o treinador com mais troféus na história do clube. Por isso, nessa sexta-feira, recebeu uma homenagem na sala de troféus dentro da Nubank Arena.
um vídeo, um discurso caloroso da presidente Leila Pereira, uma placa e um espaço que ficará para a eternidade. Muito direto, o que me faz e que me fez continuar no Palmeiras é a nossa diretoria e a nossa presidente. Tenham a certeza absoluta disso. Dificilmente, a não ser em clubes como o City, onde o Guardiola decidiu por sair, em clubes como o Liverpool, onde o Klopp decidiu depois sair, mas já depois de estar, estamos a falar, 7, 8 anos seguidos, é muito difícil tu hoje conseguires encontrar um clube onde tenham presidentes que pensem da forma que a nossa presidente pensa. É raro, está a ficar escasso. Mas o treinador está trabalhando para deixar essa homenagem desatualizada, com um elenco que todos consideram o melhor desde que ele chegou ao Palmeiras e vive em 3 competições. Ele tem um sonho para essa temporada. Olha, eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é o meu sonho neste momento. O ano passado bateu na trave, e nós sabemos porque é que bateu na trave. E nós vamos este ano mais uma vez tentar, porque prometer não posso, mas esse é o meu maior sonho. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. Ganhou nesta janela de transferências o zagueiro... E o técnico Abel Ferreira ganhou uma homenagem especial do Palmeiras. Sexta-feira, mais do que especial na Sociedade Esportiva Palmeiras. Dia de homenagear o técnico mais vitorioso da história do clube, Abel Ferreira, com 11 títulos, 4 campeonatos paulistas, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Supercopa do Brasil. E olha que até o treinador, que está no Palmeiras há quase 6 anos, ficou nervoso no começo. E ó, deixa só dizer isto, eu estava nervoso porque parecia que eu ia ser apresentado a primeira vez no Palmeiras. Estava a dizer isso ao presidente, já fui apresentado, mas estava realmente nervoso, mas pronto, acho que já passou. Em 393 jogos foram 234 vitórias e mais 13 finais. Números que não acabam mais. E Abel revelou qual é o maior sonho que ele tem ainda para realizar no Palmeiras. Olha, eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é o meu sonho neste momento. O ano passado bateu na trave, e nós sabemos porque é que bateu na trave. E nós vamos este ano mais uma vez tentar, porque prometer não posso, mas esse é o meu maior sonho, mas é continuar a conquistar títulos, porque no meu livro, eu não quero dizer aqui, no meu livro está lá bem escrito o que é que significa para mim ganhar títulos, e eu gosto de sentir esse prazer, esse sabor, que é muito rápido e que começa de novo, mas é algo extremamente prazeroso, e é por isso que nós trabalhamos, é isso que nos move. Um espaço especial na sala de troféus do Palmeiras foi inaugurado com o aval do próprio técnico. Inclusive, ele colocou alguns itens especiais e explicou por que esses itens estão e vão continuar aqui na sala de troféus recheada do Alviverde. Aquela camiseta solidária, como um bom português gosta de vinho, eu trouxe um vinho. Acima de tudo, coisas que nos lembre. Fiz questão de dizer ao Fernão que queria uma bandeira do Brasil e de Portugal juntas. Quem prestou essa homenagem ao técnico português foi a presidente Leila Pereira, que, claro, respondeu sobre a procura pelo volante Danilo. Eu te garanto que o Palmeiras tem muito interesse e o Anderson Barros tem conversado quase que diariamente, tanto com o Botafogo quanto com os empresários do Danilo. E é isso que eu tenho para falar para vocês. O interesse continua e estamos trabalhando para essa contratação. Qual que é o desejo do Danilo? É de voltar para o Palmeiras? Olha, eu acredito que sim, que o desejo dele é voltar para a casa dele, que é o Palmeiras. A presidente reiterou que o único alvo dessa janela de transferências vai ser mesmo o volante Danilo. Disse que não quer vender nenhum dos atletas que estão no elenco e que vai ter uma conversa com o zagueiro Gustavo Gomes para renovar o contrato com o atleta. Verdão de folga nesta sexta-feira, retorna aos gramados na quarta que vem contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Competição em que é líder com 41 pontos. E para isso, o Botafogo, que teria como prioridade vender o Danilo para a Europa, esbarra na vontade do jogador, que já disse que só iria para a Europa para ir a algum time que lutasse por título, por algo grande, não para participar como ele fez com o Nottingham Forest.
E a única situação que houve concreta foi o Zenit da Rússia, mas é que o Danilo recusou. Não quero jogar na Rússia. Pronto. Faz bem, o dinheiro era maior, mas ele não vai, ele não quer. Nossa então o que vai sobrar pro Botafogo? Em algum momento aceitar a proposta do Palmeiras. 20 milhões Só de que, euros. Mais o Naves. em tese, pelo menos na minha opinião, pelo que eu sinto, o Palmeiras tem até a semana que vem para resolver. Porque antes da Copa o Danilo já se recusou a jogar uma partida pelo Campeonato Brasileiro para não estourar o limite de jogos. Os 12 jogos. Até quando ele pode... Não, se ele jogar mais um jogo, não pode mais. Então, É mas até domingo que quando vem. ele pode se negar a jogar? Porque, aí é questão de tecnicamente, ele é negociar. funcionário. Aí faz parte da negociação. Mas então, por isso que o Palmeiras tem que também ter essa questão do Palmeiras tem tá na tranquilidade, mas o Palmeiras também vai ter que, vamos embora resolver logo isso daí? Vamos resolver, porque senão daqui a pouco já volta o Campeonato Brasileiro, ele vai ter que jogar. E aí? Ele se representa segunda que vem. Vai completar o jogo, ele não vai poder, por exemplo, receber, por exemplo, a proposta do Palmeiras. Fica chato, porque ele se representa segunda-feira que vem para treinar e o Botafogo joga no outro domingo contra o Cruzeiro. Aí ele não vai poder jogar. Então, se ele jogar, ele já não pode mais atuar por um outro clube no Brasil. Aí não dá pra comprar ele. Então, aí o Palmeiras desiste. Por isso que eu falo que o Palmeiras teria até o sábado, da semana que vem, para sacramentar a negociação. E tem muita coisa a favor do Palmeiras, né? Tem o fato dele voltar para casa, entre aspas. Tu vai voltar para casa, que é o que ele quer. E além disso, ele tá no... Você estava falando de radar, de seleção e tal. O Danilo tá no radar da seleção. Tá. Claro. Então, ele viu o que aconteceu com o Gerson agora na ida pro Zenit. O Gerson era titular da seleção brasileira. Não foi pra Copa. E nem pra Copa ele foi. Então, ele sabe o que pode acontecer. Por isso que ele quer ficar aqui no Brasil. E aí, entra o que a gente estava falando antes também. É brigar por título. Você tem condições de brigar por título. Você vai pra segundo escalão da Europa para brigar para ficar na metade da tabela. Você pode ficar no... Vai pro... vai pro próprio Nottingham, que a gente estava falando, que ele teve a passagem por lá. Então a preferência é ficar no Palmeiras para brigar por título. E esse valor, 20 milhões de euros mais o Naves, você acha ok? O Naves não vai mais. O Naves não vai mais, porque o Naves já fechou. Então é por isso que o Botafogo deve estar esticando a corda para chegar lá nos 30, né? Que é o que o Botafogo tinha antes. Muito, hein? É dinheiro. Nossa. O Palmeiras vendeu por 20 na época, né? Bastante. Vamos fazer mais um contato direto agora? De voltar a ganhar a Libertadores. Esse é o meu sonho neste momento. O ano passado bateu na trave e nós sabemos porque é que bateu na trave. E nós vamos este ano mais uma vez tentar, porque prometer não posso, mas esse é o meu maior sonho, mas é continuar a conquistar títulos. Tá, então Abel Ferreira falando que ele ainda tem o sonho de ganhar de novo uma Libertadores, deu aquela cutucadinha na final do ano passado contra o Flamengo, quando teve uma polêmica de arbitragem, e bem, esse é um sonho do Abel, Michele. Muito legal. E aí, Alex Miller, começando por você, hoje Abel Ferreira deu uma entrevista grande lá, conversou bastante com os jornalistas. Você acredita que ele seja capaz de ganhar mais uma Libertadores? Claro que sim. Não só uma, como duas, né? Porque o contrato dele vai até o fim do ano que vem e o Palmeiras sempre entra na Libertadores como um dos favoritos, hoje em dia e atualmente ao lado do Flamengo. E mais do que merecida essa homenagem ao Abel Ferreira, que em termos de títulos é o maior treinador da história do clube, queiram ou não, gostem ou não, mas é justo e não é à toa que o Abel não pensa em sair. Eu dou até risada quando começam a cogitar, mas o Abel vai ser técnico da seleção brasileira. Para ele não interessa, ele não tem esse sonho de ser técnico do Brasil. Qualquer técnico no mundo gostaria de ser o Abel no sentido de respaldo que ele tem de uma diretoria, estrutura que ele tem para trabalhar, instalações de primeiro mundo em que jogadores visitam a academia de futebol que atuam em primeiros times do planeta e falam que não devem nada a nenhum clube da Europa. Então, tudo que o Abel tem, além do salário, que é um dos mais altos também, para que o Abel vai querer cismar e se aventurar em alguma outra coisa? Então, homenagem justa, tudo justo. E é claro que ele tem condições de ganhar a Libertadores. E aí, Jailson? Homenagem justíssima. Tô com o Alex. É um dos maiores treinadores mesmo da história do Palmeiras, se não o maior mesmo, como o Alex disse. E, assim, merece todas as homenagens. E tem um ponto também que eu gosto sempre de citar quando falo, principalmente de Palmeiras e Flamengo, que é você ter a oportunidade de brigar por títulos. E isso, no final das contas, você convence qualquer jogador. Porque para que o Abel Ferreira vai sair do Palmeiras para entrar num time, por exemplo, num time mediano, num time que vai brigar para não cair em alguma grande liga? Mesmo sendo na Europa, né, em outro lugar. Um dos maiores salários do mundo, de fato. Quando teve a consulta do Benfica por ele teria que baixar, teria que diminuir o salário dele para ir para o Benfica. Então, não que seja só dinheiro,
Mas também tem a questão financeira e tem a questão esportiva. Aqui ele sabe tudo, sabe o que tirar, já se manda e desmanda, tem na categoria de base, tem o que ele gosta de fazer. Quando ele consegue puxar algum jogador, as vendas que o Palmeiras fez de jogadores de base nos últimos anos, então, de fato, para mim, mais do que merecido, e dá para entender perfeitamente a permanência dele aí por muitos e muitos anos, e como a Leila falou lá, né? Quando ela assumiu que ela tentaria deixar o Abel no Palmeiras até o final do mandato dela. É verdade, e tá cumprindo. Tá cumprindo. Pra variar, né? Pra variar. Essa mulher é de palavra. E ó, agora, sabe essa coisa de salários altos do nosso futebol brasileiro, né? Hoje eu tava vendo os 2 técnicos que estão na final da Copa do Mundo, tanto o Scaloni como o treinador da França, juntando o salário dos 2, não dá o que o Ancelotti ganha. Da Espanha. Da Espanha. É porque eu falei o quê? França. França? É porque já tava no imaginário. O da Espanha e o da Argentina, o Scaloni. Mas é porque eles vieram de baixo. Assim, na teoria, são treinadores que vieram da base. Tá. Então foram ali escalando. Então, no final das contas, pro Ancelotti, já tinha lá o peso, tinha todo o nome e tal. História. Então tiveram que convencer o Ancelotti a vir para a seleção brasileira. Só que ele não chegou na final. Exatamente. O Scaloni não. O Scaloni e o De La Fuente vieram de baixo. Aliás, longe disso, né? Longe disso. Foi embora muito cedo. Nem fala. Agora a gente volta com a Marina. Má, traz pra gente um pouquinho mais do que o Abel Ferreira conversou hoje com os jornalistas. Falo sim, Michele. Só aproveitando que vocês estavam falando aí sobre esse respaldo da diretoria, Abel Ferreira mais uma vez falou bastante sobre isso, sobre ter esse respaldo da Leila, mesmo quando perde, quando ganha, que ele desde o início falou sobre esse processo, um processo longo, e a Leila Pereira comprou essa ideia, antes Gagliotti, agora a Leila Pereira em 2 mandatos. Mas Abel Ferreira também foi questionado, e foi uma das melhores perguntas aí dessa coletiva, sobre a relação dele com a imprensa. A gente sabe que muitas vezes viraliza o Abel bravo com o jornalista, fala vocês jornalistas, e ele foi bastante honesto ali na resposta dele, pelo menos pareceu. Então vamos ouvir ele falando sobre esse relacionamento do Abel Ferreira com nós da imprensa. A responsabilidade é minha, porque eu às vezes é que não me sei expressar, sinceramente. Eu, em vez de dizer os jornalistas, eu não devia dizer os jornalistas, eu devia dizer o nome do jornalista ou da pessoa. E esse é o meu maior erro. Eu, se fosse um bocadinho mais, se calhar isso mesmo, mais inteligente, devia dizer, mas os jornalistas são aqueles que te fazem ouvir. Eles podem te ajudar. Porquê que tu andas sempre, às vezes, a cutucar os jornalistas? Mas não é os jornalistas, né? Não é, porque eu sei que os que estão comigo diariamente, eu quando falo nos jornalistas, não é para nenhum de vocês que estão aqui. Agora há 3 ou 4 que custa-me ouvi-los, custa-me engoli-los. Aí então Abel Ferreira falando que 3 ou 4 ele tem que, ele fica ali nervoso, não gosta de falar com esses 3 ou 4, mas disse que nós aqui da imprensa somos aqueles que dão voz ao que o Abel fala. E daqui a pouco, mais pro final do programa, eu vou falar também mais uma coisinha que o Abel falou da imprensa, tá? Mas é já, Michele. Agora é engraçado, ele fala isso e a gente fica se perguntando, mas de quem que ele tá falando? Ele continua não falando, né? Entendeu? Ele fala isso, mas também não fala quem que é. Então... o Abel sabe usar, com todo respeito. Claro que sabe. O Abel sabe usar muito bem. Eu sempre lembro muito da campanha do Palmeiras na recuperação contra o Botafogo em 2023, né? Quando o Palmeiras consegue ali dar a volta e bate ali o Botafogo, que era o principal rival. Em determinado momento da temporada, o Abel Ferreira falou, eles já estão na frente, tem 12 pontos. Talvez a gente não consiga chegar, agora a responsabilidade é deles. Então, para mim, o Abel Ferreira, ele sabe usar muito bem a imprensa e tem esses recados que ele dá até para a torcida também. Muitas vezes, para a torcida, fulano não tá jogando com a gente tem que se defender contra tudo e contra todos, que ele usa muito. Então, para mim, ele sabe usar muito bem a imprensa. Muito bem. Agora a Marina vai voltar com uma sonora da tia Leila Pereira, é isso? Exatamente. A Leila Pereira, além de apresentar ali essa homenagem para o Abel, ficou durante todo o período da homenagem ali também, durante a coletiva do Abel Ferreira. Depois ela deu uma pequena coletiva ali junto com a gente. Só estou esperando agora o diretor falar para mim se eu vou falar sobre mercado no geral ou sobre Danilo. Quero saber se
sobre vendas, porque muito torcedor está falando, o Palmeiras quer comprar, Palmeiras para conseguir bater o teto, né, que ele precisa de venda, precisa vender os jogadores. E a Leila falou, não, eu não vou vender nenhum jogador, o desejo do Palmeiras é não vender nenhum jogador na janela que se abre na próxima segunda-feira, e ela explicou por quê. Vamos ouvir. Mas eu sou uma mulher criativa, eu dou um jeito. Eu não posso deixar de ter um time forte, porque o que nós pretendemos esse ano é continuar lutando pela conquista de títulos. E você não conquista títulos desfazendo seus principais jogadores. Então, a nossa prioridade sempre é manter o nosso elenco forte. E a criatividade, como vai pagar as contas, deixa com a presidente, que a presidente resolve. Olha aí, então.